pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. O que nós vamos estudar hoje? A estruturação do período composto por subordinação. Então vamos começar. Por que período? Porque período é que contém oração e oração nós já sabemos que é o mesmo que encontrar verbo. Composto porque vai ter duas ou mais orações, ou dois ou mais verbos. E por que subordinação? Porque a relação é de dependência sintática, diferente da coordenação, em que o primeiro verbo, a primeira oração, não dependia do segundo para ter o seu sentido completo. Vamos entender a diferença. Não imagino. Eu achei o meu primeiro verbo, minha primeira oração, que é imagino. Eu não poderia ter dito apenas não imagino, eu precisei continuar. Precisei do meu segundo verbo, não imagino. Por que comprou outro carro? Não imagino se comprou outro carro, quando comprou outro carro, como comprou outro carro, onde ou quando comprou outro carro. Eu precisei continuar, precisei dessa outra oração para que o sentido da minha primeira fosse completo. Então, isso é uma relação de subordinação. E na subordinação, eu vou usar essas conjunções aqui, tá? Elas vão servir para ligar, para interligar uma oração à outra, ela vai integrar. Elas não vão possuir significado dentro da frase. A única função delas é ligar a primeira oração, no caso aqui do nosso exemplo, o verbo imaginar ao verbo comprar. Ela não tem significado algum. Lembra que nas coordenadas nós tínhamos as aditivas, as adversativas, as conclusivas, as alternativas. Cada uma tinha uma função, tinha um valor semântico de adição, de oposição. Aqui não, elas apenas vão ligar, apenas vão integrar, sem valor algum, certo? Mas a mais utilizada, qual que é? Nós temos o que e nós temos aqui o se, tá? São as mais usadas, mas ainda podemos usar o quando, o como, o onde ou o quando, certo? Por que substantiva, professora? Porque eu posso trocar toda a minha segunda oração por apenas uma palavrinha. Não imagino isso, tá? Então, por isso ela é chamada de substantiva, apenas por esses motivos aqui, tá? Porque ela pode ser substituída pelo pronome isso. Então, vamos lá, pessoal. As orações subordinadas, elas são classificadas de 6 maneiras. É um pouquinho difícil classificar, mas eu vou mandar para vocês um outro vídeo ensinando a classificá-las, certo? Então, nós temos a subjetiva. O que é a subjetiva? É a que funciona como sujeito da oração principal. Então, só lembrando, o sujeito é quem pratica a ação, certo? De quem eu falo, do que eu falo. Tá? Por isso é muito importante nessa atividade vocês sempre localizarem primeiro o verbo e depois a conjunção. Então, grifem sempre primeiramente os verbos e depois, se possível, circule a conjunção. Foi o que eu fiz, grifei o verbo, primeiro é, verbo ser, depois o verbo desenhar e coloquei a conjunção em vermelho na atividade de vocês. Do que eu falei? Eu falei que a saudade desenha linhas perfeitas é preciso. Então, nesse meu exemplo, na subjetiva, normalmente o sujeito vem após o predicativo, tá? Vem após o verbo de ligação e o seu predicativo. Nós chamamos que nas subjetivas ele vai para a ordem indireta, porque normalmente, quando nós estudamos, vem sempre o sujeito primeiro e depois o predicado. Na subjetiva, não. Vem o predicativo, vem o verbo de ligação e o predicativo, e depois que vem o sujeito, perdão, tá? Então, guardem isso. Se começou por verbo de ligação e a conjunção não está logo após o verbo de ligação, eu tenho uma subjetiva. Predicativa é a que funciona como predicativo do sujeito, e a predicativa só vai acontecer também quando eu tiver verbo de ligação. Então, nós temos aqui, primeiro verbo é... grifei o verbo, depois o segundo sei. Depois eu coloquei a conjunção em vermelho. Se vocês repararem, ó, a minha conjunção está ao lado do meu verbo de ligação. Então, está diferente desse exemplo aqui, que tinha a palavra preciso separando tanto o verbo quanto a conjunção. Do que eu falei? Eu falei que é problema. Então, eu tenho um sujeito. O que é problema? Qual que é meu predicado? É que não sei nada de inglês. Então, eu tenho um predicativo. Lembre-se, quando eu tiver um verbo de ligação, normalmente o que vier após esse verbo de ligação chama-se predicativo do sujeito, certo? As objetivas diretas. Objetiva direta é a que funciona como objeto direto. Então, eu só vou ter uma objetiva direta quando o meu verbo for transitivo direto. O que é um verbo transitivo direto? É um verbo de significado incompleto, que vai ter um complemento que não precisa de uma preposição. E quais são as preposições mesmo, professora?
As principais: a, de, com, em, por, para, sob ou sobre. Primeira coisa, grifando os verbos. Eu sei, verbo saber, e amarei. Depois a conjunção em vermelho. Do meu primeiro verbo, quem sabe? Eu, opa, achei o sujeito. Para o meu verbo, quem sabe? Eu não poderia ter dito eu sei. Vocês ficariam querendo saber o que eu sei. Então eu precisei continuar. Sei o quê? Que chamarei. Se vocês repararem, entre o meu verbo e a conjunção que, eu não tenho nem o a, de, com, em, por, para, sob, sobre. Quem sabe, sabe alguma coisa, sem preposição. Então é um verbo transitivo direto que não tem preposição. Tudo isso daqui eu chamo de objetiva direta, certo? Diferente da objetiva indireta, que completa o sentido de um verbo transitivo indireto. Um verbo de sentido incompleto que precisa de um complemento ligado por preposição. Então vamos lá. Primeiramente achando os verbos, lembrei-me e sairemos. Depois a conjunção que, partindo do primeiro verbo, quem lembrou? Eu me lembrei. Lembra, o sujeito não precisa estar escrito. No meu caso, eu tenho o sujeito oculto, eu. Verbo, lembrei-me. Quem lembra, lembra de alguma coisa. Precisei continuar para ter sentido completo. Então, repare que após o verbo e entre a conjunção, eu tenho uma palavrinha chamada de preposição. No caso, a preposição de, tá? Então, ele chama-se objetiva direta. Toda essa minha oração aqui vai ser objetiva indireta, certo? O que é uma completiva nominal? Completiva nominal é a que funciona como complemento nominal da primeira. Olha o nome aqui, complemento nominal, complemento do nome e não de verbo, tá? E quais são os nomes em língua portuguesa? Substantivo, adjetivo ou o próprio advérbio, certo? Ele tem certeza de que conseguirá a vaga de emprego. Primeira coisa que vocês têm de fazer sempre, achar os verbos. Tem e conseguirá. Segunda coisa, grifar, circular a conjunção. Coloquei em vermelho na atividade. Então, partindo do primeiro verbo, quem tem? Ele. Achei o meu sujeito. O que ele tem? Ele tem certeza. Opa, o meu verbo ter não é verbo de ligação. Não é um verbo intransitivo, porque eu não podia ter dito apenas ele tem. Ficaria com significado incompleto. Então, ele é um verbo transitivo. O que ele tem? Certeza. Entre o verbo e o substantivo certeza, eu não tenho nenhuma preposição. Então, eu achei um objeto direto. Opa, mas o meu substantivo certeza, ele não tem um significado completo. Eu precisei continuar a minha informação. Então, eu tenho um complemento de um nome. Eu achei um complemento nominal, certo? A diferença entre aqui, por ter preposição da objetiva indireta, é isso. Aqui eu tenho um verbo de sentido incompleto, lembrar, e aqui eu tenho um substantivo de sentido incompleto. Então, o complemento de um substantivo de sentido incompleto é um complemento nominal, portanto, ela vai se chamar completiva nominal. E a mais fácil de todas, a apositiva. O que é uma apositiva? É uma explicação, por isso é a única que vai ter sinal de pontuação. Então, começando sempre achando os verbos, disse e interessava, depois circulando, grifando a conjunção, tá? Para ficar mais fácil. Então, partindo do primeiro verbo, quem disse? Ele. O que ele disse? Disse, não é verbo de ligação. Ser, estar, parecer, permanecer, continuar, ficar, virar e tornar-se. Não é um desses. Não é intransitivo, porque eu não podia ter dito apenas ele disse. Ficaria com sentido incompleto. Então, é um verbo transitivo, porque eu precisei continuar. Disse o quê? Disse a verdade. Então, cuidado com o a, tá, pessoal? Porque o a, nesse caso, não é uma preposição. Ele é um artigo, ele está acompanhando um substantivo. Em caso de dúvida, vocês poderiam trocar o a por para. Ele disse para verdade. Ficou com sentido estranho. Então, não é uma preposição, é um artigo, certo? Aqui, eu precisei explicar qual foi a verdade. Por isso, eu coloquei um sinal de pontuação e depois veio a minha explicação, certo? Então, guardem isso, pessoal. A apositiva é uma explicação e ela vem com sinal de pontuação, que pode ser a vírgula ou os dois pontos, tá? Aqui eu coloquei para vocês uma atenção 1 e uma atenção 2. Primeiro, se a primeira oração começar com o verbo de ligação e logo após não estiver a conjunção, ela será classificada de subjetiva. Então, eu tenho aqui no exemplo, o verbo de ligação logo no início da frase e separadamente eu tenho a conjunção. Então, nesse caso, eu tenho uma subjetiva. Se o verbo de ligação e a conjunção estiverem lado a lado, eu vou ter uma predicativa,
certo? Depois um passo a passo para vocês classificarem as orações. Então, primeiro, se eu tiver verbo de ligação, meu primeiro verbo for de ligação, vocês vão ter que verificar a opção assim, se está longe ou se está perto. Depois, se tratar de um verbo transitivo, por isso é muito importante localizar os verbos primeiro, então começando sempre do primeiro verbo. Se tratar de um verbo transitivo, vocês vão ver se logo após o verbo e entre a conjunção vai haver ou não uma preposição. Tá? Ficou em dúvida da palavrinha a, vocês vão trocar por para. Se ficar com sentido, esse a é uma preposição. Se ficar sem sentido, é um artigo, então vai ser um objeto direto ou uma objetiva direta, certo? E se houver a preposição, vai ser uma objetiva indireta. Se não for nenhum dos casos acima e houver um substantivo de sentido incompleto, a oração será uma completiva nominal. E se houver sinal de pontuação e logo em seguida houver uma oração que funciona como explicação da anterior, será apositiva. Então guardem isso, a única que contém sinal de pontuação é a apositiva, certo? Então vamos lá, só lembrando, vocês têm que achar sempre os verbos, depois grifar a conjunção para ficar mais fácil e partindo sempre da análise do primeiro verbo, verificar se é um verbo de ligação, se é um verbo transitivo, se é um substantivo de sentido incompleto, tá? E depois, para ficar mais fácil, vocês já sabem que se tiver sinal de pontuação ali dentro da oração, vai ser uma positiva. Então, o que vocês têm de fazer na atividade? Todos vão ser relacionados à classificação ou não, dessas orações, que são 6 tipos: subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa ou apositiva. E é isso que vocês vão ter que fazer. A oração aqui está grifada, tá? Todas estão grifadas, aí vocês vão ter de grifar o verbo para ficar mais fácil, depois circular a conjunção e verificar, sempre observando esse quadrinho aqui e as informações aqui dentro, tá? Para vocês classificarem. Então, vou fazer o primeiro. A verdade é que ele não gosta do emprego. Meu primeiro verbo é e o segundo verbo gosta. Conjunção, que. Opa, professora, verbo de ligação ao lado da conjunção. O que acontece? Qual que é o caso? Opa, verbo de ligação ao lado da conjunção, eu tenho uma predicativa, certo? É isso que vocês têm de fazer. Depois, no segundo, eu já tornei mais fácil a vida de vocês. Ou vai ser completiva nominal ou vai ser objetiva indireta. Então, primeira coisa, achar o verbo. Primeiro eu vou fazer, duvidava. Seria demitido, tá? Que é uma locução verbal. Conjunção, que. Opa, duvidava é verbo. Se é verbo, pode ser apenas objetiva direta, tá? Se fosse um substantivo, seria completiva nominal. Subjetiva ou objetiva indireta, tá? Que é aqui no primeiro. É que vocês vão ter de fazer. Era urgente que o diretor chegasse. Perdão, pessoal, não é objetiva indireta, é objetiva direta que vocês têm de classificar, é sem a preposição. Era urgente que o diretor chegasse. A torcida esperava que o time reagisse. É necessário que chegues a tempo para o jantar. Os filhos temiam que os pais se separassem. Então, é isso que vocês têm de reparar, certo? Classificando em subjetiva, que é o sujeito, ou objetiva direta. Só lembrando, verifica o verbo. Era, primeiro. Chegasse, segundo verbo. Achei a conjunção, que. Opa, meu primeiro verbo é um verbo de ligação longe da conjunção. Então, ela é o quê? Subjetiva. Complete as frases com uma oração subordinada substantiva e em seguida classifique. Aqui vocês vão ter de terminar a frase e depois logo em seguida classificar, tá? Então eu tenho só meu primeiro verbo, é, e a conjunção, sempre. O segundo verbo vocês vão criar. Como no meu caso eu tenho é e ele está longe da conjunção e opa, eu achei um sinal de pontuação, qual que é essa mesmo, pessoal? A única que tem sinal de pontuação? Vou deixar em aberto para vocês responderem. Sim, os períodos abaixo aparecem idênticos quanto ao conteúdo, mas são classificados de maneira diferente. Sua tarefa consistirá em grifar os verbos, sublinhar a conjunção e verificar se trata de verbo de ligação, transitivo direto ou indireto, substantivo de sentido incompleto ou explicação para classificá-los em seguida. Então, aqui eu tenho 5 frases muito parecidas quanto ao conteúdo, mas que são sintaticamente diferentes. Qual que é a primeira coisa a fazer? Opa, achar os verbos é e haja, de haver.
Segunda coisa, grifar a conjunção ou sublinhar que, opa, professor, eu tenho um verbo de ligação do lado de uma conjunção. Qual que é essa mesmo? Vocês vão ter que me dizer. 6. Observe a tirinha abaixo e classifique a oração do segundo quadrinho. Ele disse que ia tomar alguma providência. Então, aqui eu tenho uma oração, disse. Depois eu tenho a segunda locução verbal, ia tomar, tá? Depois eu tenho a conjunção, que. Quem disse? Ele. Disse o quê? Não posso parar, tá? Não é um verbo intransitivo, não é um verbo de ligação. Opa, é um verbo transitivo. Aí vocês vão ter que ver se entre o verbo e aqui a conjunção tem ou não uma preposição para classificar em direto ou indireto, certo? 7. Assinale o período em que a oração destacada é a positiva. Opa, o que é mesmo? É a única que tem. Só acontece com a positiva. Vocês vão ter que verificar, tá? Qual que é? Qual o período em que há uma oração predicativa? Procura lá no atenção 1 e 2. Qual que é a semelhança? Qual que é a semelhança não? Qual que é a característica da predicativa? O que acontece? O que acontece com ela para ser predicativa? Lembro-me de que só usava camisas brancas. Primeira coisa, grifar os verbos, tá? Depois achar a conjunção, verificar se é um verbo de ligação ou não, se é um verbo transitivo, se tem conjunção ou não tem, se é um substantivo de sentido incompleto e depois classificar. É possível que comunicassem sobre os políticos. A segunda oração é o quê? Essa segunda oração aqui, tá? Que vocês vão ter que classificar. Ela classifica-se como? Primeira coisa, grifando os verbos, depois a conjunção e verificar as regrinhas que eu passei para vocês. Então, pessoal, vocês também vão ter um segundo vídeo, tá? Explicando o que vocês vão ter um segundo vídeo ensinando a classificar as orações, passo a passo, certinho, achando os verbos, conjunção, achando as partes sujeito e predicado, tá bom? Então façam com muita atenção e carinho. Eu sei que é uma atividade muito difícil. Qualquer dúvida estou à disposição. Beijos, uma ótima e abençoada semana a todos.